que inicialmente parecia ser um ato inofensivo, alterou o percurso de vida de vários estudantes alemães. Uma tentativa agressiva e ditatorial de silenciar aqueles que usaram o seu silêncio como uma simples homenagem. Em 1956, na República Democrática Alemã, 4 estudantes juntam-se para conversar sobre o desejo de ver um filme cuja atriz aparece nua e acabam por mencionar o estado otimista da Revolução Húngara face às tropas soviéticas. Juro que no filme esta mudança de tópico parece mais natural. Este movimento inspira os adolescentes a procurar mais informação e a espalhar pela turma inteira o que parece ser um passo em frente para a liberdade do povo húngaro e inconscientemente sentindo que poderá ser este o futuro alemão. Os estudantes desta escola não parecem compreender completamente a realidade política das suas vidas. Para eles, é apenas a normalidade. E este pequeno movimento surge através do que a maioria pensa ser somente curiosidade. Reunindo-se na casa de um familiar para ouvir as notícias proibidas de uma rádio que, de acordo com o governo, serve propaganda antissocialista. Após as notícias dos resultados mortíferos, estes jovens decidem fazer 2 minutos de silêncio na sala de aula em honra das vítimas. Um gesto puramente simbólico que não tinha maiores conotações senão simplesmente homenagear estas. Este é um filme alemão baseado numa história verídica e na obra homónima do escritor e ensaísta Dietrich Garstka, explorando as questões sociais e políticas posteriores à Segunda Grande Guerra. Uma época movida através do medo de regressarem ao estado da Alemanha nazi ou que o país fosse derrubado novamente. Esta torna-se a justificação fraca deste para agir contra o protesto de silêncio destes alunos que acabam por participar involuntariamente numa investigação manipuladora para colocar os jovens uns contra os outros de maneira a que a Ministra da Educação descubra o responsável por este ato de revolta. Um dos aspectos mais intensos e fortes neste filme é o efeito de onda que é criado através de uma ação inocente e pura, tão simples, sendo apenas o desejo de homenagear vítimas. Contudo, o governo age perante esta com uma resposta agressiva e exagerada, considerando isto como uma oposição política e ameaçando estes das possíveis consequências que irão arruinar as suas promissoras vidas. É inevitável ficarmos absorvidos por esta história de injustiça e rebeldia inocente e durante a primeira hora do filme observamos a turma inteira a ser sucumbida a ameaças e manipulação, procurando por maneiras de conseguirem ultrapassar isto e manterem-se isolados de atos extremos. Infelizmente é tarde demais e apenas um jovem parece realmente compreender isso. Esse jovem é uma das 3 personagens que parecem escritas com mais história e ação no filme, cada uma representando um lado diferente do estado juvenil perante a situação política alemã nesta altura. A Revolução Silenciosa explora estes 3 jovens e os seus respectivos lados. A rebeldia jovem, que procura uma vida superior e justa, que, com o progresso do enredo, acabam por compreender cada vez mais a sua falta de liberdade. A perspectiva daqueles que revoltam-se antes e foram abatidos, conscientes que esta parecia ser a única opção que podiam ter e que seria melhor que nos tempos nazis. E, finalmente, aqueles que recorrem a outros extremos para manter o que diziam ser uma paz política. Faz sentido esta escolha porque criamos maior foco e desenvolvimento dramático. Ainda assim, apesar do acting deste elenco jovem ser bastante bom, acaba por danificar as outras personagens que parecem movimentar-se somente perante as ações destes 3. Ninguém destaca-se completamente, mas todas conseguem atribuir vida e empatia imediata a esta turma inteira, até aqueles com as falas genéricas no fundo da sala. No meio desta ação existe também uma espécie de triângulo amoroso que parece desnecessário. A intenção por detrás deste de demonstrar a personagem feminina entre os 2 melhores amigos, um agindo perante as suas ideias e o outro fugindo através de dramas de relação, é interessante e acaba por suplementar a metáfora principal do filme, que tudo o que fazemos e aquilo em que acreditamos vai sempre ser político de alguma maneira, e ignorar essa vertente por uma aceitação da realidade atual leva a uma conformidade que nunca irá ter resultados positivos. Apesar de uma ideia fascinante, acaba por não resultar completamente neste contexto romântico, porque a personagem feminina parece ter sido criada somente para fornecer esta metáfora e não tem qualquer outro propósito para o filme. Infelizmente, também acaba por retirar um pouco a importância da situação,
porque estão a associar algo importante com o aspecto hormonal e emocional, e apesar de compreender a razão de tal escolha, acho que não funcionou da maneira que queriam. O segundo e terceiro ato do filme tornam-se mais melodramáticos em termos de realização, o que não teria sido um problema se a primeira hora não fosse tão restritiva em termos emocionais e tão subtil na forma como demonstrava visualmente esta opressão. Existe uma espécie de efeito chicote quando nos deparamos com as personagens a correrem para uma igreja, numa cena epicamente dramática, com iluminação especial e um efeito climático que teria sido excelente em qualquer outro filme, mas neste caso leva-nos a sair do que parecia ser uma história mais contida. Nada que arruine a experiência do filme, contudo, demonstra uma sensação contraditória em termos de realização. Ainda assim, quando chegamos ao fim, não conseguimos evitar sentir-nos arrebatados de alguma maneira por esta história. A Revolução Silenciosa é um filme inspirador que irá apelar imenso à faceta jovem. Uma exploração da relevância política das nossas vidas que leva-nos a compreender que, por mais insignificantes que as nossas ações pareçam ser, vão ter sempre impacto nas nossas vidas e, por mais que não queiramos ditar os nossos atos como políticos, serão movidos dessa maneira.